A primeira etapa para o cálculo de custos dentro de uma empresa é a classificação dos gastos dessa empresa. Nós vamos usar aqui como exemplo uma indústria, porque a indústria é o ambiente mais perfeito para análise de cálculo, é mais completa. E ao longo desse trabalho, vocês vão entender a importância de estar classificando os gastos dentro de uma empresa. E esses gastos, apesar de serem necessários, pois são os gastos que a empresa vai utilizar como um combustível para transformar o seu trabalho, fazer seus produtos, vender esses produtos, entregar e assim obter seu lucro, ele é necessário. No entanto, o grande desafio dos gestores é a gestão desses gastos, a gestão dos custos, a gestão das despesas, a gestão dos investimentos dentro de uma organização, para que no final possa obter o melhor resultado com a aplicação dos gastos corretos dentro de uma organização. Para efeito de apresentação dos gastos, nós vamos trabalhar dentro de um contexto de ambiente perfeito. O que nós chamamos de ambiente perfeito é aquele ambiente onde uma empresa compra a matéria-prima e tudo que ela compra, ela produz, tudo que ela produz, ela comercializa e tudo que ela comercializa, ela recebe. Então, nós estamos aqui tratando dentro do ambiente perfeito. As outras variáveis, elas são tratadas posteriormente em outras análises. Inicialmente, para fins de conhecimento dos gastos dentro da organização, nós estamos trabalhando com um ambiente perfeito. Os gastos dentro de uma empresa, eles são divididos em 3 grandes grupos. São 3 grupos os principais que nós usamos para classificar dentro de uma empresa, uma indústria, os seus gastos. O primeiro grupo que nós temos são os chamados grupos de investimentos. São aqueles investimentos que a empresa faz para que, através do investimento, seus equipamentos, máquinas, ela possa produzir seus produtos, transformar a matéria-prima em produto e, consequentemente, vender esses produtos. O outro grupo que a gente tem dentro dos gastos são os chamados custos, que são os gastos inerentes à fabricação de um produto. O gasto que a empresa tem para fazer o produto, para transformar uma matéria-prima em produto acabado. Esses gastos, eles são chamados de custos. São diferentes dos investimentos e são necessários para que a empresa possa produzir seus produtos. E o terceiro item desse grupo de gastos dentro da empresa são as chamadas despesas, que são os gastos que a empresa tem com o seu administrativo e com o seu comercial. Assim, com investimentos, com gastos em custos e gastos em despesa, uma empresa, uma indústria, ela pode estar produzindo seus produtos, comercializando, entregando, recebendo, fazendo todo o processo de sua atividade fim e, consequentemente, ter lucros. Então, primeiramente, são 3 grupos: investimentos, custos e despesas. E nós temos que ter em mente que custo e despesa são coisas diferentes. Às vezes você vai ouvir, não, custo e despesa é tudo a mesma coisa. Não é. O custo é o gasto com a fabricação do produto, enquanto que as despesas são os gastos com o administrativo e com o comercial. Nós vamos iniciar com o investimento. Como que eu defino dentro de uma organização se aquele gasto é um investimento, ou um custo, ou uma despesa? Então, nós vamos começar com os investimentos, seguindo dentro do raciocínio do ambiente perfeito. Os investimentos é tudo aquilo que pode ser depreciado. Então, pela nossa legislação, existe uma regra do que pode ser depreciado. E aquilo que pode ser depreciado é considerado investimento. Então, se eu não posso depreciar, não é investimento. Um exemplo claro e simples são aqueles ativos permanentes, os imobilizados, ativos que a empresa precisa deles, ela necessita desses ativos para que ela possa exercer a sua atividade fim. Sem esses ativos, a empresa não consegue produzir. Exemplo, máquinas, o imóvel, o prédio onde ela está situada, equipamentos de informática, veículos, ferramentas, móveis, utensílios, equipamento de informática. Então, esses ativos são chamados de investimento. Todas as vezes que uma empresa adquire um bem
para o seu ativo e esse bem é para ser utilizado na sua produção, na sua operação, na sua atividade fim, e ele pode ser depreciado, ele é chamado de investimento. Portanto, tudo aquele gasto que é depreciado, que é passivo de depreciação, ele é considerado investimento. Se não for passivo de depreciação, não pode ser considerado como investimento. Alguns exemplos, a gente tem as máquinas, os equipamentos que são necessários numa indústria para a produção, e quando a indústria adquire um novo equipamento, o valor desse equipamento é considerado como um investimento pela empresa. Ao longo da vida útil desse equipamento, ele vai desvalorizando, ele vai se depreciando. Aí essa depreciação, no caso de uma máquina, ela passa a ser um custo. Então a depreciação, a desvalorização desse equipamento é um custo. No entanto, a aquisição, a compra desse equipamento é considerado um investimento, porque o mesmo pode ser depreciado. O imóvel, as instalações que a empresa utiliza para produzir, isso também é considerado investimento. No entanto, uma manutenção nesse imóvel não é considerado investimento. Então, se a empresa está fazendo uma manutenção no imóvel, na parte do imóvel que ela utiliza para produção, nesse caso é considerado um custo, porque a manutenção não pode ser depreciada. Já a aquisição do imóvel, essa sim pode ser depreciada. Veículos, os veículos da mesma forma. A aquisição de um novo veículo, ele pode ser lançado como um investimento pela contabilidade da empresa, porque os veículos eles são depreciados ao longo do tempo, eles têm uma vida útil maior, ele não se consome instantaneamente. Então o veículo vai ter uma vida útil e a empresa vai usar esse veículo durante um tempo para fins de produção, para fins de comercialização, fins de entrega, e esse então pode ser depreciado. Ele é, nesse caso, um investimento. Já a manutenção desse veículo, que ocorre durante a vida desse veículo, essa, se ele for da produção, será considerada custo, se ele for do administrativo ou do comercial, será considerada despesa. No entanto, a aquisição do bem é considerado investimento, visto que esse pode ser depreciado. Assim como os equipamentos de informática, móveis, utensílios, tudo isso é passivo de depreciação. Sendo passivo de depreciação, ele é considerado investimento. Nós vamos fazer aqui um breve comentário acerca de algumas coisas que não são investimentos, mas que no dia a dia o termo investimento é muito usado nesses casos. Não que esteja errado usar o termo investimento para se referir a essas situações. No entanto, são questões ou são itens que não podem ser depreciados. O primeiro exemplo que você vai encontrar no mercado é o exemplo de treinamento, do gasto com a qualificação do pessoal. Claro que alguém da área de recursos humanos vai dizer, olha, uma empresa precisa investir na sua equipe, uma empresa precisa treinar a sua equipe, e não há um investimento melhor do que nas pessoas, nos seus colaboradores. Então, pensando assim, o empreendedor pode ir lá contratar uma empresa de qualificação e fazer um treinamento para o seu pessoal, fazer uma qualificação no seu pessoal. No entanto, quando esse gasto chegar na despesa e ele for contabilizado, ele não poderá ser contabilizado como um investimento, porque ele é não depreciável. Então, ele vai ser um custo se for da produção, se for do comercial e do administrativo, ele vai ser uma despesa. Mas você vai ouvir por parte do pessoal de recursos humanos que treinamento de pessoal é investimento. Então, usar o termo investimento em pessoas, ele é comum, mas na classificação dos gastos dentro de uma empresa, ele não vai ser um investimento porque ele não é depreciado. Outro exemplo, marketing e propaganda. Também é comum o pessoal de marketing falar que uma empresa precisa investir em marketing, investir na sua imagem, investir em propaganda. Ao fazer isso, com a empresa quando realiza atividades de marketing, de propaganda, o lançamento desse gasto ele não pode ser considerado investimento dentro da contabilidade da empresa, por não se tratar de um gasto passivo de depreciação.
Outro item também interessante são alguns benefícios que algumas empresas concedem aos funcionários. E aí é comum ouvir dizer assim, não, mas eu fiz um investimento no pessoal porque eu dei a eles um benefício, eu concedi uma cesta básica para cada funcionário, então isso é um investimento que eu estou fazendo no meu pessoal. Apesar de se usar novamente o termo investimento para esse gasto, ele não é um investimento por não ser depreciado. Chegamos, enfim, ao segundo grupo dos gastos de uma empresa, no nosso caso, no nosso exemplo, a indústria. Nós vamos falar agora dos custos. E os custos, eles são divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo dos custos que nós dividimos são chamados custos diretos, aqueles custos que mudam a natureza do produto. Muda a natureza do produto? Como que seria isso? Olha, uma empresa que fabrica camisa, ela compra o tecido. Então, quando esse tecido, essa matéria-prima, chega na empresa, ele vai chegar em quilos ou em metros. Então, ele vai chegar na sua unidade de medida de comercialização. Quando a indústria transforma ele vai sair da sua unidade de produção uma camisa pronta. Olha, veja que mudou a natureza. Era um tecido em metros ou em quilo, agora é uma camisa. Então, esse custo, o tecido, que é a matéria-prima utilizada na fabricação de uma camisa, é considerado custo direto, porque ele mudou a natureza do produto. Era uma coisa, depois de industrializado, transformou-se em outra. O outro grupo que nós dividimos os custos são chamados custos indiretos. Esses, por sua vez, não mudam a natureza do produto. Um exemplo disso seria o salário do chefe de produção. O chefe de produção de uma empresa que fabrica camisa, calças, bermudas, ele não coloca a mão na massa, ou seja, num termo popular, mão na massa, ele não transforma a matéria-prima em produto acabado. Logo, o valor gasto com ele é um custo, por referir a alguém que está na produção, no entanto, é um custo indireto. Ele não transformou a matéria-prima em produto. Já aqueles funcionários que atuam na produção direta, aquele que fabrica, aquele que produz, ele é considerado custo direto, porque esse sim está mudando a natureza do produto, transformando a matéria-prima em produto. O melhor exemplo para entender a diferença entre custos diretos e custos diretos seria o exemplo de um bar. Um grupo de amigos se reúne para ir a um bar e, chegando lá, eles resolvem fazer um controle. Alguém, dentre o grupo, vai fazer anotações de tudo que está sendo consumido pelo grupo, para que no final possam dividir de forma correta o valor que cada um consumiu. O que cada um bebeu está sendo anotado à medida que o garçom vai trazendo. No final, quando vier a conta, faz-se a divisão e cada um vai exatamente pagar aquilo que consumiu, aquilo que bebeu, né? Então, esse gasto, nós podemos fazer uma analogia, dizer que ele é como um custo direto. Então, no final da noite, quando o garçom trouxer a conta, eu vou saber quanto que o A, o B e o C tomou de bebida, porque eu anotei, e vou dizer quanto que A, B e C irão pagar da conta, já que eu tenho o valor específico do consumo de cada um. Veja que nesse exemplo, nós podemos falar que é direto porque eu conheço o valor consumido por cada um presente nessa confraternização, nessa mesa de bar. Então, esse é um custo direto. Uma outra forma de você entender o custo direto, os custos diretos são aqueles custos que eu consigo quantificar diretamente para cada produto quanto que eu gastei desse custo. O exemplo é o tecido. Se eu gasto 1 metro para fazer uma camisa, basta eu ver o valor do metro do tecido, eu vou saber quanto me custa de tecido a camisa. Logo, ele é um custo direto. Então, no nosso exemplo do bar, a bebida, já que eu anotei o que cada um consumiu, eu posso estar dizendo quanto cada um irá pagar diretamente. Assim, nenhuma pessoa presente na mesa vai pagar mais do que consumiu. Então, isso seria diretamente proporcional ao seu consumo, o pagamento da sua despesa. No entanto, na mesa, alguém resolve pedir algumas porções.
E no momento que as porções começam a chegar na mesa, quem está fazendo as anotações vai deixar de anotar as porções, porque não dá para você anotar quantas batatas alguém comeu. E mesmo que você faça isso, o tamanho das batatas não são iguais. E aí você vai encontrar alguém na mesa que pode dizer assim, olha, eu não comi porque estou de regime. Outro, comi bastante porque não havia tomado uma refeição no dia. Enfim, sempre haverá uma divergência com relação à anotação do consumo das porções. É algo bem complicado você conseguir, numa mesa de bar, dizer o que cada um consumiu das porções. Portanto, na nossa analogia, nós vamos dizer que as porções são os custos indiretos. Nós não conseguimos dizer diretamente quanto cada um consumiu desse gasto. No final da noite, chegou o garçom com a conta. Quem estava fazendo o controle fez uma conta muito simples. Ele pegou a anotação que ele tinha, identificou o que cada um na mesa consumiu de bebida e disse, olha, cada um vai pagar o valor correspondente ao seu consumo. No caso das porções, como que ele resolveu essa equação? Ele pegou o valor das porções e dividiu por todos na mesa de forma igual, já que as porções aqui simbolizam o custo indireto. Então ele fez um rateio, ele dividiu para todos. E nesse caso, aquele que comeu menos por estar de regime vai pagar o mesmo tanto que aquele que comeu mais por não ter tido nenhuma refeição no dia. É justo ou injusto? Bom, não compete aqui nesse momento esse julgamento. O que nós estamos tentando mostrar para você é que numa indústria os custos indiretos são aqueles custos que são necessários, mas eu não consigo quantificar de uma forma direta quanto que cada produto consumiu desse valor. E aí a gente faz um rateio, usa um método para poder estar dividindo. Então, no nosso exemplo aqui, as bebidas são os custos diretos e as porções são os custos indiretos. Bom, aqui a gente viu custos e entendemos que os custos são divididos em dois grupos, diretos e indiretos. Mas um custo, além de ser direto ou indireto, ele pode ser também fixo ou variável. E quando a gente fala de custo fixo, a primeira coisa que vem à mente é a relação que nós fazemos com um valor que não mude ao longo do tempo. Então, quando você fala em custo fixo ou em despesa fixa, alguém vai pensar num valor que ele não muda, todo mês é o mesmo valor. Olha, o custo fixo ele pode mudar de um mês para o outro. Então, não é isso, não é o fato de eu ter um custo que todo mês é o mesmo valor que vai defini-lo como sendo fixo. E se eu tiver um custo que de um mês para o outro sofreu alteração, eu vou considerá-lo como variável em função disso. Então não está relacionado nem a valor e nem a tempo, mas sim ao volume de produção, de venda. Lembramos que nós estamos num ambiente perfeito. Ora, quando a venda, o faturamento da empresa, ele provoca um aumento nesse custo, eu vou gastar mais com esse custo, significa que esse custo ele é variável. Então nós podemos dizer que o custo variável ele é determinado pelo volume de produção. Quanto maior for a produção, maior será o meu custo variável. Quanto menor for a produção, menor será o meu custo variável. Então ele está diretamente ligado ao faturamento da empresa. Então essa é a maneira correta de identificar um gasto dentro de uma empresa. Não existe uma tabelinha que você possa pegar e dizer, olha, todos os custos A são fixos ou variáveis em todas as empresas. Você precisa entender o conceito e aí, em cada organização, fazer a classificação. O conceito de variável é aquele gasto que altera, que tem o seu valor conhecido em função do faturamento, do volume de produção e comercialização, já que falamos de um ambiente perfeito, ele é variável. Então, nós temos aqui um exemplo claro de um custo variável. A matéria-prima para fazer uma camisa. Então, se eu vou industrializar 1000 unidades, lembrando, as 1000 unidades industrializadas serão vendidas e serão recebidas. Nós estamos pensando no ambiente perfeito. Se eu vou industrializar 1000 unidades de uma camisa e cada camisa eu preciso de 1 metro para fazer essa camisa,
no final eu terei um consumo de 1.000 metros. Então o meu gasto foi de 1.000 metros. Então eu multiplico isso pelo valor do metro, eu vou encontrar esse custo variável. No mês seguinte, eu dobrei a minha produção, porque eu dobrei as minhas vendas. Então agora, no mês seguinte, eu fabriquei 2.000 unidades, 2.000 camisas. Como cada camisa consome 1 metro, eu vou ter um gasto variável de matéria-prima de 2.000 metros. Então basta eu multiplicar, eu vou encontrar aqui o dobro do gasto. Se você observar no exemplo, quem determinou essa variação? Quem determinou que eu pagasse o dobro, que eu gastasse o dobro com o meu custo de matéria-prima para fazer uma camisa? Foi o número de unidades que eu produzi. Como estamos falando de um ambiente perfeito, significa que esse número de unidades foi produzido, comercializado, logo foi o faturamento quem determinou o variável. Se eu não tivesse produzido nenhuma camisa, o custo com a matéria-prima seria zero. Aí alguém pode dizer, mas espera aí, você comprou matéria-prima para estoque. Estoque é um bem, está lá no seu balanço patrimonial, no grupo dos ativos circulantes, estoque. Portanto, ele não é considerado um custo, ele é um bem, ele pertence à empresa. Quando eu produzo, ou seja, no momento que eu vendi esse produto, que eu faturei no ambiente perfeito, aí sim ele é um custo, porque ele saiu da empresa, até então ele bem. Então a relação aqui do meu custo variável, ela não está com o volume de compras. Talvez em determinado mês eu comprei mais do que o outro. Essa já é um objeto de uma outra análise. Nós estamos fazendo a análise do ambiente perfeito, portanto, o custo variável é aquele que vai ser alterado em função do volume do faturamento que a empresa tiver. Dando sequência, o custo ele pode ser também fixo, né? E é esse fixo, o que vai determinar que ele é fixo, é o fato do volume de faturamento não interferir no seu valor. Isso não significa que em um determinado mês eu não posso ter alteração de custo. Um exemplo disso é que no início do ano a indústria tem lá o IPTU que ela vai pagar referente ao galpão que ela usa para produzir. Ela vai pagar uma vez no ano, isso não tem todo mês. No entanto, ele é fixo, porque o valor do IPTU não está vinculado ao valor do faturamento, e sim a uma análise da prefeitura que determinou o valor desse IPTU. Muitos dos custos fixos, das despesas fixas, eles são determinados por contrato. Então, o que está determinando o valor é um contrato que eu tenho com o prestador de serviço ou com o fornecedor. E esse contrato não está vinculado ao volume de faturamento da empresa. Assim, ele é fixo. No entanto, se eu tenho algum consumo de qualquer material ou serviço cujo valor está vinculado ao volume de faturamento, aí ele vai passar a ser variável. Pegando um exemplo aqui, nós temos um chefe de produção, e esse chefe de produção ele tem um custo para a empresa de R$5.000. R$5.000, quando a gente diz como custo, significa que aqui está o salário que ele recebe, mais seus benefícios, mais os encargos sociais. Totalizaram os R$5.000. E no mês de janeiro, essa empresa teve um faturamento de R$100.000. O gasto que ela teve com o chefe de produção é um custo indireto, porque chefe de produção não transforma matéria-prima em produto, é um custo indireto fixo. Veja, ele não sofreu alteração em função do faturamento de janeiro, e sim do contrato que esse colaborador tem com a empresa que ele trabalha. No mês de fevereiro, por ser um mês menor, a empresa sofreu uma retração nas vendas e o seu faturamento foi de R$80.000. Se você observar, lá na contabilidade está registrado que o salário do chefe de produção continuou os mesmos R$5.000. Ele não sofreu alteração quando houve uma queda da receita, porque o que está determinando que o salário desse chefe de produção seja R$5.000 é o fato do contrato que tem entre esse funcionário e a empresa, dizer que ele vai receber, por seus trabalhos prestados, o valor de R$5.000. Diante dessa explicação, alguém pode dizer assim, então todo chefe de produção, ele é um custo indireto fixo dentro da empresa? Não. Você pode ter uma empresa que pague parte do salário desse chefe de produção na forma de
benefícios em função do volume de produção. Então ele vai ganhar por cada unidade produzida um percentual e vai ganhar também um fixo. Nesse caso, nós temos aqueles chamados custos que são misto. Parte é fixo, parte é variável. Portanto, você tem que conhecer o conceito. Conhecendo o conceito, você consegue classificar em todas as empresas se o gasto ele é fixo ou se ele é variável. Nesse caso, como existe um contrato de trabalho onde está escrito que o chefe de produção vai custar para a empresa 5 mil, não importa a variação de faturamento. Mas numa outra empresa que ele ganhe por produtividade, aí você precisa fazer uma outra análise, transformando parte desse custo em custo variável. Então é importante entender o conceito e não dizer que determinada conta dentro de uma organização, ela é sempre fixa ou sempre variável. Dando sequência a esses conceitos, nós chegamos, enfim, à despesa, que é o terceiro item do nosso grupo, que é composto por investimento, por custos, e agora nós chegamos à despesa. A despesa ela aparece no momento em que nós temos o produto já pronto, porque todo gasto com a fabricação do produto, ele é chamado de custo. Agora que eu tenho esse produto acabado, pronto, eu preciso vender, eu preciso entregar, eu tenho que pagar impostos, eu tenho que pagar comissão e eu preciso administrar esse negócio. Então surge nesse momento as despesas, né? E a despesa ela é dividida em dois grupos, assim como os custos são divididos em dois grupos. O primeiro grupo que a gente diz que é o grupo das despesas, é os gastos com o administrativo. Então, todo gasto que a empresa tem com o administrativo, ele é considerado uma despesa. E o outro grupo são os gastos com o comercial. Então, para que eu possa definir dentro de uma organização se é custo ou se é despesa, basta eu olhar essas questões. Se é gasto com a produção, na fabricação do produto, ficou lá nos custos. Depois disso, se é gasto na administração do negócio ou no comercial, com a parte de vendas, isso vai ser uma despesa. Então ficou claro. Claro e fácil de entender. Despesa é gasto com o administrativo e com o comercial. Custo é gasto com a produção e investimento é tudo aquilo que pode ser depreciado. No caso das despesas, você não vai encontrar uma despesa direta nem uma despesa indireta, como a gente viu no custo. Por quê? Porque a despesa ela não é gasto com a fabricação do produto. Então não tem como ser direto ou indireto. O custo sim é um gasto com a fabricação do produto. Aí ele pode ser direto ou indireto. Como a despesa nada tem a ver com a fabricação do produto, ela sim com o administrativo e com o comercial, ela não pode ser nem direta nem indireta. Mas ela pode ser variável, pode ser fixa. E aí aqui agora ficou fácil, porque nos custos a gente explicou o conceito de variável e explicou o conceito de fixo. Ele é o mesmo para a despesa. Então uma despesa variável é aquela que vai alterar em função do volume do faturamento da empresa. E uma despesa fixa é aquela que não vai sofrer variação em função do volume. É o mesmo conceito de custo, a gente aplica aqui em despesas para definir se uma despesa ela é fixa ou se ela é variável. Vamos pegar aqui um exemplo de uma despesa variável. Os impostos. Suponhamos que uma empresa tenha que pagar 10% é a sua alíquota de impostos. Ela paga 10% sobre o valor do seu faturamento. Se essa empresa não faturar, ela não vai pagar impostos. Porque esses impostos são considerados despesas variáveis. Veja, um exemplo. Janeiro, uma empresa faturou 100 mil. Como a base de cálculo é 10%, ela irá pagar de impostos 10 mil. Fevereiro, houve uma retração, pegando o mesmo exemplo, e essa empresa faturou apenas 80 mil. Como a base de cálculo é 10%, ela vai pagar 8 mil. Então, nesse exemplo muito simples, você vai perceber que quem definiu o valor do imposto foi o valor do faturamento. Se eu aumentar o faturamento, eu aumento a minha despesa. Se eu reduzir esse faturamento, eu vou estar reduzindo a minha despesa. No entanto, a alíquota, os 10%, manteve-se o mesmo. Então, nós entendemos que isso aqui é uma despesa variável, porque quem está determinando o seu valor é o faturamento da empresa.
No exemplo das despesas fixas, seguindo o mesmo conceito do custo, nós vamos pegar um exemplo aqui de uma empresa que faturou em janeiro 100 mil e que ela paga de aluguel 5 mil. O aluguel dessa empresa não está vinculado ao faturamento, e sim a um contrato que ela fez de locação. Essa mesma empresa, no mês de fevereiro, faturando 80 mil, vai pagar os mesmos 5 mil de aluguel, porque os 5 mil de aluguel é algo que está escrito em um contrato e não relacionado ao faturamento da empresa. Novamente, alguém pode dizer, olha, então eu vou classificar da agora em diante que todos os aluguéis de todas as empresas eles são fixos. Não pode. Você vai observar que em alguns lugares, como por exemplo um shopping, você pode ter parte do aluguel que está vinculado ao volume de faturamento. Então, nesse caso, nós vamos ter lá uma despesa mista, onde eu tenho parte fixa e parte variável. Então, depende do caso, eu posso encontrar aluguel que é variável. Nesse nosso exemplo, ele é fixo porque é um contrato quem está determinando o valor do seu gasto e não o volume faturado pela empresa. Um último exemplo aqui, para ficar clara essa questão, nós vamos pegar a base de uma empresa que industrializa e que tem um representante comercial, e esse representante comercial, ele tem que sair para vender os produtos. Então ele sai numa segunda-feira, viaja a semana toda, e na sexta-feira ele retorna à empresa com as notas de tudo que ele gastou em sua viagem. Então ele vai trazer nota de combustível, de hotel, de alimentação e, consequentemente, vai trazer os pedidos que ele retirou, né, nessa viagem. Surgiu uma questão. Na hora de classificar esse gasto, nós sabemos que é uma despesa, porque é um gasto com o comercial, é um representante que está fazendo uma viagem para vender. Mas a pergunta é, essa é uma despesa fixa ou variável? Olha, essa é uma despesa que ele é fixa, porque essa despesa veio antes da receita. Quando ele saiu para vender, ele saiu para fazer vendas, pode ser que ele venda 100, 200, 300 ou nada. Como esse é um esforço de venda, como quem determinou o valor do seu gasto foi o gasto com combustível, hotel e não o faturamento, como essa despesa que ocorreu antes da receita, não foi a receita que determinou a sua existência, nós vamos classificá-la como fixa. Porque nós não podemos classificá-la como variável, já que é uma receita, a receita não está determinando o seu valor. Isso é um esforço de venda, veio antes. No segundo momento, esse representante trouxe os pedidos e a empresa teve que entregar os pedidos. E saiu para fazer esse trabalho, o motorista com o veículo de entrega, levando todos os pedidos. Percorreu o mesmo caminho, gastou também combustível, gastou com alimentação, ele gastou com hotel. No final da semana ele volta com esses gastos para que a empresa possa reembolsá-lo e classificar dentro da sua estrutura de gastos o que seriam esses gastos. Olha, aí vem a pergunta, esse gasto da entrega do produto, ele é fixo ou é variável? A resposta não é difícil, ele é variável, porque é uma despesa que veio após a receita. Só haverá entrega de produto se houver uma venda. Se eu vender mais, eu vou ter mais entregas para fazer. Se não houver nenhuma venda, nenhum produto para ser entregue, eu não terei gastos com a entrega do produto. Então, quem está determinando a existência desse gasto, dessa despesa, é o faturamento, é a receita. No entanto, essa receita é uma receita variável. Então, por esse exemplo, ficou claro. Você pode agora classificar dentro da sua empresa o que vem a ser investimento, que são aqueles gastos que são passíveis de depreciação, custos, que são os gastos com a fabricação do produto, e a despesa, que são gastos com o administrativo e com o comercial.